Um homem ajudado pela tecnologia do seu velho amigo e um poder mítico da sua amiga foram capazes de eliminar duas divindades protetoras da Terra, e você já pode imaginar também que o Leon teve que se acertar com a Andy, que é a Olivia, depois de ter aquele mal entendido, né, do amor entre as duas lá. Então prepara aí que agora vai ser coisinha de cinema, cara. Pega a pipoquinha aqui tranquilo, aquela água, porque refrigerante faz mal, né, então tá aqui, pega uma água, um suco, senta no sofá e vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Anteriormente, galera, a Companheiro estava bombardeando, destruindo os deuses protetores no ar, enquanto o exército do reino confrontava todos os monstros voadores e as frotas do Principado. Enquanto essa briga passava no ar, a nave Waze, que era o dirigível todo arquitetado, né, que tinha arquitetura velha, que pertencia à família real, voava numa altitude mais alta sobre eles, mas acima das outras aeronaves. E nessa nave se encontrava Olivia, Andy e Mary. Fora o Principado também, os 5 príncipes paspalhões lá, né? O caos estava se espalhando por todo lugar. Só que a Olivia era uma pessoa que incrivelmente era sensível a isso tudo. Era quem tinha o poder, né? Todo o potencial de se tornar a verdadeira santa do lugar. Então ela podia perceber com todas as suas emoções de uma forma muito mais profunda do que as outras pessoas. Assim ela começava a sofrer, o seu coração chorava, os seus olhos começaram a chorar junto. E aí ela agarrou o peito, caiu. A Andy até tentou apoiar ela, né? Ela ficava pensando em tudo que estava acontecendo, mas a Andy estava lá. Até que ela foi para a borda do navio e começou a gritar: para com essa batalha não tem sentido. E quando esses gritos ressoavam na nave, a própria nave ativou uma característica especial que ela tinha, que começou a fazer sinergia com o poder especial da Olivia. Lá na nave, ela começaria a amplificar todas as ondas de poder que tinham a sua voz, e depois conseguia transmitir essas ondas para todos os campos de batalha possível. Então, cara, a voz da Olivia começou a ressoar para todos os guerreiros. E todo mundo, literalmente todos de todos os lugares, foram acompanhados de um feixe de luz vindo da nave. Parte dos combatentes começou a sentir o seu espírito de luta, de que o seu desejo de lutar foi simplesmente arrancado dos seus corações. A fúria que eles tinham foi apagada e apenas foi deixada a paz, a tranquilidade, o desejo de voltar para as suas famílias. Os navios, então, simplesmente pararam os canhões e deixaram de disparar. Os monstros que estavam presos a essa luz começaram a ser desintegrados, e até as divindades, tanto o espírito protetor do ar quanto o espírito protetor do mar, que estava do outro lado lá com o Luxion lutando, né, segurando ele, começaram a pegar fogo. Eles acenderam em chamas azuis, consumindo todos os dois apenas em cinzas. E aí vocês já devem estar na cabeça: tá, mas os bichos vão reviver, porque tem como eles reviverem, né? Você não falou que tinha como eles reviverem no outro vídeo? Falei sim, só que dessa vez não era assim, pequeno gafanhoto. Isso porque esse fogo azul era um fogo especial que proibia a ressurreição. Esse era literalmente o poder especial que deveria, da pessoa, né, que deveria se tornar santa. A capacidade de manipular os sentimentos das pessoas, de fato. Até o Leon, que estava pilotando a arrogância, também foi afetado por essa habilidade. O poder especial da Olivia era realmente algo perigoso. A capacidade de lavar a mente, de manipular os desejos. Se a natureza dessa magia fosse conhecida por todos os membros da nobreza, certamente ela nunca mais voltaria a ter uma vida normal. Ou talvez seria alvo de assassinatos frequentemente. Por isso que o Leon desejava sempre apostar que tinha acontecido um milagre. Não contava com a natureza dessa realidade, né, de toda a verdade sobre o que aconteceu. No entanto, por trás de toda essa luz imaculada havia um único soldado que não foi afetado, que era o Cavaleiro Negro. Quando ele percebeu o poder dessa luz, o cara simplesmente deu meia volta e voltou para a nave do Principado para tentar proteger a princesa. Ao dar meia volta, ele foi acelerando o máximo que ele podia, e o poder dele em questão de segundos foi o que fez ele voar pro lado da princesa. Lá, quando ele chegou, a princesa estava chorando ao lado do corpo da sua irmã, a segunda princesa do reino, que foi a pessoa que tinha tocado a flauta 2 vezes para invocar as 2 deidades protetoras que a gente viu. E isso aí acabou consumindo toda a força vital dela. Porque assim, invocar esse tipo de monstro, você teria que pagar um preço sério, cara, por essa parada. E a garota tava lá, agonizando, sustentada pelos braços da sua irmã. Ela olhava com um sorriso triste e disse pra sua irmã que isso era muito cruel, porque usar esse ataque seria literalmente a maior coisa que ela poderia ter feito. Ela tinha sacrificado a sua vida toda, o que tinha pelo ódio, pela vingança contra o reino, e agora tudo isso tinha sido inútil. Os olhos de Ertrude olhavam para a última vez que ela via sua irmã, né, antes deles perderem o brilho e ela acabar falecendo. A última princesa que estava viva agora, Ertrude, quem o Leon tinha capturado, né, na incursão anterior,
tava, mano, mortificada e ao mesmo tempo se tinha algo estranho no corpo dela. A sua irmã tinha acabado de morrer nos seus braços. Ela deveria estar angustiada, sentir dor, chorar. Só que não. A única coisa que ela tinha no seu coração era tranquilidade e paz. E assim ela deu a última ordem para Vandel. Ela simplesmente falou para ele ir para a batalha e ensinar a todos o orgulho do Império. O Cavaleiro Negro assentiu isso daí com fervor e saiu pela janela, saltando enquanto ele caía num abismo de queda livre. Então, cara, uma estranha peça de armadura que ele tava lá no braço dele, era aquela peça que transformava na armadura diferenciada, né? Começou a interagir com ele e virou uma armadura gigante. Agora ele tinha um objetivo mais claro, que era destruir aquela nave que estava causando um estranho sentimento em todos os soldados. Literalmente, o sentimento que a Olivia trouxe. Seu objetivo era derrubar a Waze, né? Só que quando parecia que a guerra estava prestes a terminar, de repente o Cavaleiro Negro conseguiu bater do lado da nave, atravessar ela de um lado ao outro e causar uma explosão. Acontece que dentro da nave o dano foi muito grande, então ela começou a perder a altitude e finalmente caiu no oceano. Embora o brilho da nave tinha se apagado, o poder da Olivia ainda persistia. O Vandel, sabendo disso, rapidamente procurou a fonte do poder da onde ele estava vindo até encontrar essa garota. E ele estava, mano, a ponto de cortar ela, porque o braço direito dele era o que indicava onde estava a fonte, o núcleo do geral, e aí ele chegou até lá. Por isso ele levantou a sua espada e disse o nome da princesa do Principado de Phanos. Disse que em nome dela acabaria com a vida da Olivia. Ele acelerou para cortar sua cabeça, só que na sua frente estava quem? Todo mundo do Principado ali, né? Os paspalhões. Cada um desses caras começou a desafiar ele, o Cavaleiro Negro lutando com ele ao mesmo tempo. E eles até combinaram perfeitamente as suas habilidades. Só que infelizmente isso não adiantou de nada, porque eles estavam enfrentando um dos chefes desse jogo. Basicamente a única coisa que eles podiam fazer era ganhar tempo para que um personagem de fundo como o Leão chegasse para salvar eles. E olha, vou te dizer que até que isso deu certo, tá? Eles seguraram o tempo que deu até que eles foram derrotados. Agora ninguém na frente do Cavaleiro Negro para atrapalhar ele, né? Ele procederia em fazer o que ele veio fazer, que era assassinar a fonte de todo esse mal. Só que quando ele se voltou para preparar a sua espada para eliminar a Olivia, o Leão apareceu numa velocidade máxima se aproximando. Ele decidiu ignorar aqueles que estavam no seu caminho para simplesmente saltar para proteger a sua amiga. Pô, o cara gosta dela, né? O Vandel deu meia volta, sorriu e depois saltou. As suas pernas deram um salto tão poderoso que fizeram tremer a nave e ela começou a afundar no mar. O Leão preparou a sua espada, que chocou com a arma do cavaleiro, e os dois começaram a brigar ali num negócio, o aço ressoando para um lado e para o outro. E em um toque, o Leão percebeu que a situação era muito ruim, que a armadura que ele estava usando tinha algumas especificações muito semelhantes à Arrogance. Então, a condição, se ele fosse colocado nessas mesmas condições de balanço, se fosse algo igualado ali, então a armadilha dos seus objetivos não valeria mais de nada. Agora, tudo seria definido, né? Seria decidido basicamente por quem tivesse a melhor habilidade de voo. Algo que o Leão não era tão bom, né? Então o Luxon, que estava do outro lado do reino, começou a voar rapidamente depois de ver a deidade protetora do mar sendo derrotada também. Ele fez algumas melhorias nos seus equipamentos, inclusive criou uma espada bolatona para o Leão, para poder encontrar com ele, e aí a porrada ia ficar séria, né? Mas voltando lá para Ertrude, que estava do lado do corpo da sua irmã na nave, nesse momento chegou um dos principais nobres, um marquês do Principado, que veio reclamar com a princesa, que tinha simplesmente todos os olhos, o brilho da ganância, né, nos olhos dele, e realmente sabia que a batalha estava prestes a simplesmente se perder, acabar. Então a sua intenção era sequestrar a princesa para tentar oferecê-la ao reino como uma espécie de compensação aí para parar essa guerra. E que no final das contas ele não se responsabilizaria por nenhuma das falhas que haviam ocorrido nessa batalha. A princesa estava um pouco chateada agora e surpresa com a atitude de quem antes ela considerava um amigo confiável. Só que o perigo nos seres humanos demonstrou as suas verdadeiras cores, e esse nobre, de quem nunca mais a gente saberia o nome, começou a contar toda a verdade. Ele disse que ela era exatamente igual aos inúteis dos seus pais, que também se opunham à guerra, e confessou que, cara, foram todas as mesmas maquinações dos nobres que assassinaram os seus pais. E aqui foi quando a Ertrude saltou, pegou a flauta do Principado e tocou ela para invocar uma multidão de monstros que saltou sobre essa pessoa, devorando esse cara aí em questão de segundos. Vendo tudo isso, que as coisas já tinham acontecido, de mais importante sendo tirado dela, a Ertrude pegou a flauta e invocou também a última divindade protetora da Terra, o Guardião do Solo, né, da Terra de fato. Seu objetivo era destruir tudo.
O Leon foi capaz de perceber esse monstro surgindo e ficou em choque, simplesmente porque, pô, o pior de tudo da batalha acabou de começar. Ele tinha retornado a lutar contra o Vander, pô, o Vander não tava dando nem descanso pra ele tava pressionado, o Leon tava ficando muito incapaz ali. Ele não tinha nem a capacidade de desviar de qualquer golpe, mal esquivava, ele não conseguia nem contra-atacar, e nesse ritmo o seu inimigo com certeza o derrotaria. No entanto, tinha algo estranho, um estranho comportamento nesse monstro. Em vez dele atacar as pessoas do exército do reino, ele mesmo começou a destruir tudo, meu irmão. Literalmente tudo ao redor. Não queria saber de aliado, de inimigo, só saiu quebrando todo mundo. Porque ele tinha sido invocado com o desejo de destruir tudo que estivesse na Terra. O Leon queria enviar uma ordem para companheiro. Queria que ele se encarregasse de conter os movimentos desse monstro, né? De usar sua artilharia pesada para tentar mantê-lo ou contê-lo de alguma forma. Só que rapidamente a inteligência artificial que estava substituindo Luxon nessa batalha disse para ele que era algo impossível. Porque o companheiro estava sendo impedido por várias naves do Principado. E quando o Leon começou a fazer uma análise visual, ele foi olhar as condições da sua nave, ele viu uma notícia nada agradável, porque a companheira estava cercada por nada menos do que 40 naves do Principado, que tinham feito fogo concentrado em cima dela. Pô, os seus escudos, embora fossem de primeira qualidade e pudessem resistir a grande quantidade de dano, estavam sob uma pressão absurda agora. A nave não aguentaria muito tempo antes de ser derrubada. Então, sobre a ordem de administrador Leon, ele ordenou que a nave concentrasse todos os seus canhões e toda a sua artilharia em potência máxima diante desse monstro. Sem saída, o companheiro então ignorou o combate ao seu redor e concentrou suas armas principais no monstro. E vários mísseis de energia foram disparados, os canhões principais, secundários, tudo fez com que uma explosão gigantesca ressoasse por todo o continente. O corpo do monstro tinha sido quase desintegrado por completo. Só que assim como seus irmãos, rapidamente as suas peças começaram a se regenerar e ele voltou a nascer novamente. Infelizmente esse truque só funcionou uma vez, porque tendo ignorado todos os outros inimigos, acabou que o escudo da própria nave falhou e finalmente os seus ataques caíram sobre o casco da companheiro. O mesmo começou a ser sitiado e o seu aço, com o calor, começou a ser derretido, assim a nave caiu e bateu no oceano, afundando momentos depois. O Luxon então conseguiu retornar e usar a arrogância, disparando um recipiente das suas costas para fazer o Vander simplesmente sair um pouco, né, recuar do ataque de assassinato que ele estava prestes a realizar. O Leon disse até que foi uma boa jogada, só que isso aí acabou trazendo condenação para eles. Esse recipiente que foi jogado, ele estava ligado às velas de ignição das válvulas da armadura principal. Ou seja, sem isso agora, ele teria apenas 30% da sua capacidade total. E eles não seriam capazes de se esquivar ou se defender dos próximos ataques. No entanto, Luxon veio com uma atitude bastante confiante e disse que não tinha nada para se preocupar, porque os reforços estavam a caminho. E lá foi quando o Leon viu, numa distância relativamente boa, né, uma espécie de módulo, como se fosse a moto voadora que vinha em alta velocidade diretamente para a armadura. E aí ela se instalou na armadura perfeitamente como uma espada. Depois de instalado, o processo de atualização foi realizado dentro da cabine, onde o Luxon começou a decretar uma melhoria na Arrogance. Essa motocicleta que tinha sido acoplada nas costas agora, parecia como se fosse uma asa de um robô gigante, e agora eles estavam 30 mil vezes melhor, melhorando ainda o desempenho da armadura em combate e, pô, agora uma coisa decisiva realmente ia acontecer entre os dois guerreiros, né? Porque a diferença abismal, esmagadora de habilidade do Vander, agora estava sendo ultrapassada pelas novas estatísticas da armadura do Leon. E acima de tudo, com a capacidade de cálculo e aprendizagem do Luxon, ele começou a prever os futuros ataques de Vander até um ponto em que ele criava uma nova estratégia instalando de antemão e começaria a ser executada a partir dali. Enquanto esses dois guerreiros lutavam no ar aí com todos os seus sentimentos florescendo na batalha, o Luxon, ou pelo menos a nave espacial do Luxon, se encarregou de frear da mesma forma a deidade protetora da Terra. Do espaço, ele apontou seu canhão principal, começou a carregar energia e depois foi libertado por simplesmente uma estreita luz que deu ao monstro o julgamento final. Desintegrou ele da face da Terra, sumiu. Só restavam cinzas agora. Só que, galera, ainda assim a maldição da imortalidade voltou a ser ativada. E o mesmo monstro começou a se regenerar. Por outro lado, a Andy e a Olivia agora estavam bem, porque elas tinham saído da aeronave, elas estavam dentro de uma aeronave de emergência que elas usaram para escapar da nave da água quando ela começou a afundar.
o Leon estava enfrentando o Vandal e se as coisas continuassem assim, eles iam ficar simplesmente num ponto morto, neutro, não ia sair dali. A única maneira de superar essa situação toda era ir para onde estava a Ertrude e pedir para que ela parasse essa guerra. E quem foi para lá foi Mary, Olivia e Andy. Elas tentaram falar com a Ertrude o máximo possível para ela recuar, né, parar com isso, porque, mano, não ia dar em nada. Só que mesmo a Olivia falando, não adiantava. Quem conseguiu fazer ela parar, por incrível que pareça, foi a Mary, que convenceu a Ertrude meio que de uma forma muito estranha, apoiando ela nessa batalha, falou que o mundo tinha que ser destruído, não sei o que, e ela acabou aceitando. Agora, do outro lado de batalha, enquanto o Leon se confrontava, ele caía na mão com o Vandal, chegou um momento que, graças às suas altas especificações, ele conseguiu ver uma abertura no sistema de combate do seu inimigo e cortar o braço direito, que era aquele que segurava a peça da qual fornecia aquela armadura toda orgânica para ele. Então o Leon se sincronizou com o Luxion para que a sua nave espacial apontasse o seu canhão principal e depois de jogar essa peça no ar aí, o Luxion vaporizou ela com seu laser. Assim, o Vandal foi derrotado. Agora só restaria uma coisa para fazer, que era acabar com a divindade protetora que ainda, tava lá derrubando todo mundo. O Leon foi em direção a ela com a Arrogance e usou um míssil de plasma de energia direto na criatura. Agora, pra quem não tava ligado, ela não era mais uma criatura imortal, tá? Porque lembra que a Mary convenceu a Ertrude? Pois é, a Ertrude tocou a flauta novamente pra tirar a imortalidade dessa criatura. Só que a criatura iria matar a Ertrude no final das contas. Mas Andy e Olivia viram que depois que o Leon conseguiu atingir a criatura na cara, uma explosão gigantesca apareceu e simplesmente dizimou a criatura. Como ela não voltaria mais agora, tava tudo resolvido. A Andy e a Olivia então viram o Leon caindo com a armadura no mar e correram para ver se ele estava bem. Elas tinham medo de que o pior tivesse acontecido com ele no último ataque que ele deu. Só que o Leon tava bem, galera, tava bem. Agora dava pra sentir a paz de todo o conflito, né? Ele tava lá boiando no mar e levaria vários minutos antes da Andy e a Olivia chegarem aonde ele tava. Por isso o Leon aproveitou esse momento para poder meditar. Pensar um pouquinho no que tinha acontecido, né? Enquanto ele flutuava na água, ele pensou que sim, ele tinha feito a coisa certa na guerra, de ter acabado com todos esses caras lá e que ele talvez tivesse que conversar com a Olivia e com a Andy de novo. Finalmente, então, as duas meninas chegaram e estavam chorando muito. Elas não sabiam se o Leon estava vivo ou se ele estava morto. E isso acabou fazendo com que elas se preocupassem cada vez mais. Então, a partir daí, o próprio Luxion falou que se o Leon não fosse falar com elas, encará-las de frente, ele mesmo ia dar um suquiripapo no cara, né, no Leon. Então aí foi quando ele teve que confrontar elas de frente, conversar com elas e eles se acertarem. E olha que depois disso aconteceu uma coisa, inclusive, que a gente já fez um vídeo aqui no canal. Se você quiser assistir, só dá uma olhadinha na playlist de Otome Game, que foi quando o próprio Leon foi obrigado a casar com a Andy e com a Olivia, cara. O negócio ficou legal. Depois disso aí as coisas foram se acertando aos pouquinhos. Agora eles vão ter que viver como casal, né? Um trisal. Então teve tudo que se acertar de qualquer jeito. Bom, galera, muito obrigado. Acabamos aqui de dar uma olhada no volume 3 de Otome Game. Basicamente isso aí é tudo que vai rolar nessa próxima temporada, né? Na segunda temporada de Otome Game. Provavelmente deve ter até mais coisa do que isso. E se vocês quiserem continuar acompanhando e sabendo mais histórias, a gente entrar no volume 4, é só comentar aí, mano. Deixa nos comentários e aproveita também, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde quando sair as continuações. Se você trouxer alguma dúvida ou alguma coisa, você vai poder ser respondido através de vídeos. E a gente vai estar sempre aqui trazendo muita novidade do mundo dos animes pra vocês, tá? Muito obrigado, galera. Aquele beijo no coração. Um forte abraço. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu! Tamo junto!